Esse nosso bate-papo de hoje, interativo, onde você também vai poder enviar a sua pergunta, participar junto conosco, nós vamos tratar de 3 assuntos muito importantes. A situação da dívida pública federal, a situação da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro, a situação fiscal do Rio e esta reforma da Previdência que se atribui agora uma mudança ao presidente Michel Temer, mas que na verdade nessas mudanças não estão incluídas grandes mudanças naquilo que é o principal, naquilo que é de interesse desses grupos econômicos que estão por trás da reforma da Previdência. E você vai ver aqui mais uma vez que a Previdência não necessita de reforma, que o que necessita de reforma é o sistema de financiamento da dívida pública brasileira. Olha, eu considero esse nosso bate-papo tão importante que eu peço a você que compartilhe, tá bom? E você tem que curtir e compartilhar, que você compartilhe para que outras pessoas possam se inteirar desse problema, para que a gente tenha muitas pessoas no Brasil conscientes do seu dever patriótico de lutar contra essa manobra que não interessa a nenhum setor a não ser o grande capital financeiro deste país. Vamos começar por um número. Quanto você acha que o Brasil vai arrecadar esse ano? Você tem noção? Pois bem, eu peguei aqui a arrecadação da União, que está colocada no orçamento que foi aprovado pela Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. Foi aprovada, é isso que está vigorando. A arrecadação da União prevista para este ano é de 3,5 trilhões de reais. É muito dinheiro, não é? Seria. Por quê? Porque as despesas que estão previstas só para pagamento da dívida com os bancos é de 1,7 trilhões. Vocês entenderam? De tudo que o Brasil vai arrecadar, 1,7 trilhões eles vão servir para transferir dinheiro aos bancos. Mas como assim, garotinho? É isso mesmo. 49,2% de tudo que o Brasil vai arrecadar vai servir 339 bilhões para pagar juros, 437 bilhões para amortização e 946 bilhões para refinanciamento da dívida. Olha, esses dados aqui são dados oficiais. Eu estou lendo para você aqui trechos que estão no relatório do orçamento de 2017 do orçamento da União Federal. Ou seja, mais de 1,7 bilhões dos 1,7 trilhões dos 3,5 trilhões que o governo vai arrecadar, vai tudo para bancos, ou para juros, ou para amortização, ou para refinanciamento da dívida pública brasileira. Talvez alguém possa pensar, poxa, então não sobra dinheiro para nada. De fato, não sobra dinheiro para praticamente nada. É o mesmo que você, todo final do mês, recebesse o seu salário. Suponhamos que você recebesse R$2.000. Você tem que pegar R$1.000 e tem que entregar a um agiota. Qual é a melhor saída? A melhor saída é alongar essa dívida. Ou seja, não é dar calote, mas é alongar esta dívida, para que o país tenha dinheiro para investir em saúde, em educação, em infraestrutura, em outros investimentos que são necessários para fazer o país crescer. Agora, o que o governo está fazendo? Principalmente com a reforma da Previdência. Ele não está pensando em alongar essa dívida. O
que seria o correto, que seria o desejado, que seria o, no mínimo, honesto com o povo. Ele está pensando em tirar dinheiro da Previdência Social para aumentar o pagamento desses títulos que ele tem, seja com juros, seja com amortização, ou seja com refinanciamento. Ou seja, vai tirar de quem? Vai tirar do pobre, do povo, do mais humilde. Eu tive dando uma olhada aqui em outro documento oficial, que é o Boletim Estatístico da Previdência Social. Não caia para trás não, tá? O Regime Geral de Previdência Social, que é o INSS, né? Aquilo que a maioria do povo brasileiro tem, olha como é que ele é distribuído hoje. 49,3% recebem da Previdência um salário mínimo. Você sabia disso? 49,3% recebem um salário mínimo. 33% recebem entre 1 e 2 salários mínimos. E 8,9% recebem entre 2 e 3 salários mínimos. Então, ou seja, 92% da população brasileira ganha de 1 a 3 salários mínimos, sendo que 49,3% um salário mínimo. Ou seja, a massa de brasileiros humildes, essa é que vai ser a mais prejudicada. Por quê? Porque agora, pela reforma, a proposta é que, para você ter acesso ao sistema de seguridade social, atualmente você tem que contribuir, para você ganhar o mínimo, você tem que contribuir 15 anos, vai subir de 15 para 25. E claro, vai subir também o tempo de pagamento, o tempo de contribuição para receber o máximo, né? E aí passa para 49 anos. Mas aqui eu estou discutindo o mínimo, sabe por quê? Porque a grande maioria ganha o mínimo. Então, para você ganhar o mínimo, você vai ter que contribuir 25 anos. Se você não contribuir 25 anos, você não vai receber nada. Você está fora do regime de previdência social. Ora, eu estou falando aqui, amigos, de 91% dos beneficiários. São pessoas que ganham entre 1 e 3. Será que o presidente Michel Temer não tem dó desta imensa massa de brasileiros que já está sofrendo de maneira demasiada com o desemprego, que está sofrendo com a falta de serviços públicos decentes, sejam escolas públicas, seja a segurança, que hoje virou um terror no país, seja a questão dos benefícios sociais, o povo sofrendo, e o governo, ao invés de atacar o principal e mandar um projeto que mude o financiamento da dívida pública brasileira, alongando o perfil do pagamento dessa dívida, ele quer mexer na Previdência para tirar dinheiro dos aposentados, tirar dinheiro especialmente das pensionistas, porque esta reforma, ela vai mexer numa coisa sagrada. Hoje, ninguém pode receber menos que um salário mínimo. As pensões vão ser pagas abaixo do salário mínimo, porque elas, ao invés de serem corrigidas pelo salário mínimo, elas terão uma correção diferenciada. Ou seja, essa reforma da Previdência é escandalosa. Eu disse, talvez, analisando a situação do Brasil, caísse a fichinha que não tem saída para o Rio, a não ser o estado do Rio, a não ser também, depois de tudo isso que nós vivemos aqui no estado, essa corrupção deslavada praticada pelo governo do estado, em boa parte com aval da União, né, porque foi avalista desses empréstimos, senão também refinanciar a dívida do Estado a longo prazo. Não é suspender pagamento como eles querem fazer,
é pegar essa dívida e espichar e abater do estoque da dívida aquilo que a União deve ao Estado do Rio de Janeiro. Mas sabe o que desacredita? Sabe o que torna as pessoas descrentes, né? E é por isso que você deve prestar atenção nesses números todos que eu estou falando aqui. Por isso que é importante você compartilhar. Compartilha aí, para que outras pessoas acompanhem. São loucuras que o governador Pezão faz. Vocês acreditam que no meio dessa crise toda, quando ele estava em Brasília, ele mandou um projeto de lei, está aqui o projeto de lei, eu li, para a Assembleia Legislativa do Estado, dando 650 milhões de incentivos fiscais para uma fábrica de cerveja se instalar no Estado. Não toma juízo. Mais incentivo fiscal, que já foi foco de tanta corrupção. A alegação dele é que essa fábrica traria 120 empregos para o Estado. Ó, está aqui na justificativa. 120 empregos. Você divide 650 milhões de reais de incentivo por 120 empregos, você vai ver que cada emprego desse está custando 5 milhões. É melhor fazer o que com isso? É melhor pegar e dar o dinheiro ao povo, que dar o incentivo a uma empresa que no ano passado, esse grupo da Ambev, vocês sabem qual foi o lucro deles? Está declarado 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. É mais incentivo fiscal para quem de fato não precisa. Compartilha. Envie a sua pergunta. A gente quer que você se informe, porque o cidadão que se informa, ele se torna consciente, ele se torna responsável e se sente assim no dever de, através do esclarecimento, lutar pelos seus direitos. Lutar, por exemplo, contra a reforma da Previdência, lutar para que o governo faça de fato uma reforma no financiamento da sua dívida pública, porque não dá, gente, eu vou repetir. Ó, esse dado que está aqui foi tirado do orçamento da União para o ano de 2017, não é chute. Eu vou repetir os números, você pode ter ligado no meio, não viu. Arrecadação da União para 2017, previsão, 3,5 trilhões de reais. Aí vem o capítulo das despesas com a dívida. Bancos, 101,7 trilhões de reais, sendo 339 bilhões de juros, 437 bilhões de amortizações e 946 bilhões de refinanciamento. Ou seja, de tudo que o governo vai arrecadar, que está previsto aqui, com todos os impostos, ele vai pegar 49,2% e vai entregar na mão dos bancos. Não dá. O resto todo tem que financiar a saúde, a educação, as estradas, o resto todo tem que financiar a Seguridade Social. E aí o governo, ao invés de corrigir o ponto central, que é onde eu digo que sem a resolução deste problema não tem jeito. Pode-se mexer em qualquer coisa, pode-se tentar arrumar qualquer tipo de saída pontual, mas sem mexer no principal, que é a profunda transferência de dinheiro do governo para os bancos. Isto tornou o Brasil um país que está sequestrado pelo sistema financeiro nacional. Os bancos hoje têm todo o poder e, aliado a boa parte da mídia que é controlada por eles, diretamente ou indiretamente, via patrocínio, eles tornam o governo refém desta situação. Não estou propondo calote, eu estou propondo é que seja colocado isso para o povo, e que seja colocado para os bancos, e que seja feito um alongamento disto. Que esta dívida seja feita para a União aquilo que, por exemplo, o Estado necessita. Sabe qual é a diferença
da União para o Estado é que a União, na hora em que ela está nessa dificuldade que ela está, ela pode emitir título. O Estado não pode. Então, o Estado está quebrado? Está quebrado. A culpa da quebradeira é do desgoverno do Estado? É da corrupção? Mas a União também tem a sua responsabilidade sobre isso, por essa política econômica, porque não é só o Estado do Rio, não. Outros estados partiram para a mesma situação. Então, é necessário, e seria muito benéfico para o Brasil, um novo pacto. Chama todos os governadores, senta na mesa, diz, ó, nós vamos, como grande força política do país, alongar o perfil da dívida para a União e para os estados. Coloca você no lugar do Brasil. Imagina que você tem uma dívida e você está pagando essa dívida em 30 vezes. Isso está te apertando demais. De repente, o banco diz assim, olha, eu vou fazer aqui um financiamento especial. Ao invés de 30 vezes, você vai pagar em 60 vezes. Você não vai ficar feliz? Você não vai, com isso, poder investir em outras áreas e poder fazer com que a sua vida melhore, gastar mais, movimentar a economia? Eu não sei porque uma coisa tão simples de ser feita, o governo não faz. O governo fica aí paralisado, deixando milhões de trabalhadores vivendo nesta situação que os trabalhadores estão vivendo no Brasil, reféns, presos a essa política econômica que só beneficia os rentistas e aos banqueiros neste país. Assim não dá. E ainda, claro, quando se pega um grupo irresponsável como esse que teve aqui no Rio, a situação do Rio de Janeiro, ela ficou muito mais grave do que a dos outros estados, que também é uma situação delicada, porque no Rio de Janeiro, além da situação errada da política econômica do país, aqui houve um governo totalmente voltado a meter a mão no dinheiro do povo. E não satisfeito de meter a mão no dinheiro do povo, continua agora em plena crise, o Pezão querendo dar incentivo fiscal de 650 milhões. Eu espero que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tenha um mínimo de juízo e não conceda esse incentivo fiscal. Embora essa Assembleia que está aí, eu acho que juízo é um negócio que vai ser muito difícil, né? Todo mundo ali muito comprometido com esse esquema que foi montado no Estado pelo PMDB, esse esquema que foi montado no Estado pelo Cabral, pelo Pisciani, pelo Pezão, né? E eu vou começar agora a responder a algumas perguntas que estão nos chegando aqui, por favor, secretário, de várias pessoas. Você pode perguntar se você quiser. Eu acho que esses dois assuntos de hoje são assuntos muito interessantes, mas tem outros assuntos, né? E às vezes você tem alguma dúvida. Vou colocar meu óculos aqui, porque a idade vai chegando, aí fica difícil. Jardel Lopes, você precisa voltar e colocar ordem nessa bagunça. Obrigado, Jardel, já pela confiança. De fato, quando eu fui governador, a primeira medida que eu fiz foi renegociar a dívida do Estado. Montei um calendário de pagamento em dia e nunca atrasei um dia o salário dos funcionários e nem mesmo o refinanciamento da dívida que eu renegociei. Infelizmente, estamos vivendo uma calamidade pública. Quem fala é o Massaranduba. É verdade, porque está faltando dinheiro para tudo, Massaranduba. Hoje, você imagina, o governo federal, ele tem que pegar metade do que ele arrecada e transferir para os bancos. Fica muito difícil a situação. Francisco Alves, governador, desde que você saiu, o Rio só perdeu. Francisco, eu procurei fazer políticas públicas sérias, né? Eu fui muito combatido porque eu contrariei esses interesses. Não só esses interesses, mas outros interesses também de algumas máfias que sempre controlaram o Rio de Janeiro. Você há de convir que o Rio de Janeiro tem um grupo de máfias, não é só a máfia do Sérgio Cabral, do Pisciani, tem outros setores, conforme nós estamos vendo aí, amplamente noticiado. Então, o meu governo, muitas pessoas às vezes não entendem, né, porque eu
às vezes, vivia sendo atacado por meios de comunicação, por algumas emissoras de televisão, jornais, é porque eu sou uma pessoa que eu tenho posição, e não sou, desculpe aqui a falsa modéstia, não sou uma pessoa despreparada. Eu sou uma pessoa que eu topo debate com qualquer um. E eles não querem uma pessoa com preparo, né? À frente do Estado é mais fácil pegar desculpe o termo, um bobão, como o atual governador, que não sabe discutir nada, né? É o Maria vai com as outras, que o governo federal fala uma coisa, depois fala outra, ele aceita tudo e continua fazendo bobagem. Davidson Carlos, impeachment para Pezão e Temer, urgente. Davidson, essa é a vontade do povo, mas não espera que isso não vai acontecer não, não se iluda não. Os interesses financeiros não querem o impeachment do Pezão, e muito menos o do Temer, muito menos o do Temer. Os grandes grupos econômicos estão muito satisfeitos com o Temer. Sabe o que pode acontecer? Se não passar o que o Temer ficou de entregar a eles, que é a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, aí pode ser que eles, na revolta, tentem, né, tirar o Temer, mas não acredito não, tirar o Temer também nessa altura para botar quem? Se lá atrás tivessem me ouvido, quando queriam caçar a Dilma, eu disse, faz eleição agora, que vai botar um vice que não foi eleito, ele vai ficar no governo meio que manquitolando, como se diz aí no jargão popular, não vai fazer nada, é o que está acontecendo, né? Então, se tivessem me ouvido lá atrás e tivessem feito uma eleição geral naquela época, aí o país poderia ter eleito alguém, né, que tirasse o Brasil dessa situação. André Ricardo, você acredita que se esse empréstimo não sair, Pezão será cassado? Não, André, não vai ser cassado. O que vai acontecer é que o Pezão vai ter que se sujeitar a uma espécie de intervenção, entre aspas. Vão botar uma equipe do governo federal aqui e ele vai ficar feito a rainha da Inglaterra. Quem vai ficar mandando vão ser os interventores federais, mas o Pezão não será cassado, porque se ele for cassado, no dia seguinte, os processos que estão com ele, numa espera onde a coisa anda um pouco mais lenta, descem para a primeira instância. E aí, vocês imaginam uma delação do Pezão, entregando os deputados, né, e outras pessoas que participaram com ele dessa situação que afundou o nosso estado do Rio de Janeiro e que, diga-se de passagem, eu venho falando disso há pelo menos 10 anos. A primeira denúncia de corrupção contra o governo Cabral foi feita por mim em 2007. Nós estamos em 2017. Portanto, tem 10 anos que eu venho mostrando. E eu sei que durante muito tempo ninguém me dava ouvido, né? Chegava a dizer, esse garotinho é um bobo. Eu dizia, gente, olha o que está acontecendo na obra do Maracanã. Aí diziam, o garotinho está reclamando porque ele não está no governo. Eu dizia, gente, olha o que está acontecendo na obra daquela obra do bondinho lá, bondinho não, teleférico do Alemão. Está lá hoje uma obra milionária parada, porque era fraude, roubo, corrupção, propina. Então, eu estou muito à vontade, porque eu avisei o povo, e não estou falando isso agora não, eu avisei faz muito tempo. Aliás, uma coisa a gente tem que dizer hoje aqui, a mídia do Rio tem muita culpa em tudo isso que está acontecendo também, porque ela durante muito tempo acobertou este grupo que está aí. Hoje ela fala e elas passaram
algumas mídias aqui do Rio de Janeiro a divulgar as coisas que eu dizia. Sabe quando? Quando aquele helicóptero que tinha lá a esposa do Cavendish, tinha lá a namorada do filho do Sérgio Cabral, caiu lá na Bahia, e então eu recebi aquelas fotos, né, famosas, fotos dos guardanapos na cabeça, e que aí, depois que eu publiquei, outros blogs começaram a publicar, aquilo tomou conta da internet de uma maneira tão forte, né? Aquele pessoal todo dançando com guardanapo na cabeça, tudo bêbado, fazendo farra, o Sérgio Cabral com o empreiteiro, dono da Delta, comendo em Monte Carlo, e fechou aquilo por 2 milhões de dólares, um restaurante, uma noite, para comemorar o aniversário da senhora Adriana Anselmo. Então, depois disso, a mídia que vinha até então, né, abafando tudo, chegaram a dar um prêmio de gestão eficiente a Sérgio Cabral. Soraya Sede, estou sempre te ouvindo. Obrigado, Soraya. Divulgue aí, divulgue o nosso programa na Tupi, de 9 às 10, porque as viúvas do Cabral, ou aquelas pessoas até que de boa fé foram enganadas pelas mentiras, né, que foram ditas contra mim, elas fazem uma campanha o tempo inteiro para ninguém me ouvir. Então eu peço que vocês, né, divulguem o meu programa de 9 às 10 na Tupi, e um encontro marcado com o Garotinho, que a partir desta próxima segunda-feira volta normal, já do novo estúdio, onde a gente montou para poder fazer aquele programa que traz a verdade até você, né? André Ricardo, você acha que Temer fica no poder até 2018? André, depende do povo. Se depender dos políticos, ele fica, não tenha dúvida. Está distribuindo cargo para todo mundo. Hoje está tudo loteado no plano federal. Então, se depender dos políticos, ele fica. Se depender da justiça, ele fica. Então, como dizia Ulisses Guimarães, a coisa que mais preocupa político é povo na rua. Então, se o povo se mobilizar, se o povo tiver com vontade de pegar e dizer, vamos endireitar esse país, mas aí o povo às vezes tem uma dúvida, né? É uma dúvida que eu também tenho, e acho que você também tem. Quem toparia hoje fazer o que o Brasil precisa? Enfrentar os bancos, baixar os juros, enfrentar o monopólio poderoso de setores que dominam a economia brasileira e os interesses internacionais. Quem toparia isso? Né? Pouca gente tem coragem até de falar o que eu estou falando aqui. Eles nem topam falar, né? Vejo para ele, tem um cidadão aí que é candidato a presidente da República, fala. Outro dia, na votação das terceirizações, que prejudicou tantos trabalhadores, chegou na hora de votar, ele saiu do plenário. Coragem para outras coisas tem, mas na hora que a coragem para enfrentar mesmo os grandes grupos econômicos, os bancos e outros setores, a mídia, aí esse pessoal vira tudo fadinha, né? Não é mole não. Fábio Souza, sinceramente nunca votei no Garotinho, mas estou gostando da sua coragem de dar a cara a tapa publicamente. Ô Fábio, é porque você nunca prestou atenção nas coisas que eu falo. Eu sempre falei a mesma coisa. É que não me dão oportunidade de falar. Se não fosse a internet, e olha que eles já estão querendo também controlar a internet, você nunca ia tomar conhecimento das minhas ideias, porque eles não me ouviam. A gente fala sempre a mesma coisa, há muito tempo, só que era bloqueado. Hoje mesmo,
eu estou trabalhando na Rádio Tupi, mas quantos anos eu fiquei proibido até de dar entrevista na Rádio Tupi pelo poderio econômico. Me tiraram de uma outra rádio que eu trabalhava no Rio de Janeiro, a Melodia, poderio econômico. Então, eu espero que vocês compreendam, não é fácil. Eu até entendo quando alguma pessoa tem alguma coisa contra mim, né? Fala, que o garotinho é isso, que o garotinho é aquilo. Eu até digo para as pessoas, olha, quando você encontrar uma pessoa assim, você pergunta para ele, escuta, você já ouviu dizer que o garotinho tem conta no exterior? Você já ouviu dizer que o garotinho tem alguma mansão? Você já ouviu dizer se o garotinho tem fazenda? Se o garotinho tem boi? Se o garotinho tem lanche? Tem uma vida modesta. É claro, não vou dizer que eu sou pobre, eu tenho uma vida modesta. Para os cargos que eu ocupei, eu até entendo que as pessoas duvidem, né? Porque é tanto político safado, mas o que eu tenho? Eu tenho a casa que eu herdei em Campos, né? Da minha família, que eu melhorei ao longo dos anos, sendo deputado, prefeito, trabalhando, nunca deixei de trabalhar, e moro num apartamento alugado no Rio de Janeiro, alugado. Então eu sei que é difícil, às vezes, para as pessoas compreenderem isso, né? Porque foi muita lavagem cerebral contra mim, uma guerra, né? Mas vamos em frente, temos que ter coragem. Marcelo Soares, na semana passada o governo federal informou que o déficit seria de 56 bi maior que o previsto. Tentou aumentar imposto e não conseguiu. Essa semana informou que para o ano que vem o déficit será maior 50 bi. Isso não configura pedalada? Mas claro que é pedalada. É que aqui no Brasil, meu querido Marcelo, a lei não vale para todos. Porque se valesse pedalada, não poderiam ter caçado a Dilma por pedalada, poderiam até caçar por outros motivos aí, mas não por pedalada. Não por pedalada. Pedalada foi a justificativa que se deu para conseguir caçar a Dilma. Se tivesse lá provado que ela roubou, isso, aquilo, mas a turma do PMDB sabia que se fosse botar investigação por corrupção, os primeiros a serem caçados eram eles, junto com o pessoal do PT. Então eles queriam botar só a Dilma, porque na verdade havia um interesse econômico. O grande erro do Lula e do PT foi, ao chegar ao poder, o partido que dizia fazer oposição ao sistema financeiro não mexeu neste ponto, se acovardou. Este, para mim, foi o grande erro do PT. Eu não sou contra a Bolsa Família, eu não sou contra programa social, eu não sou contra aumentar salário mínimo, nada disso. Até porque quem conhece o garotinho, eu sou conhecido como o homem do restaurante popular, eu sou conhecido como o homem que criou o cheque cidadão, portanto, antes do Bolsa Família, eu sou o cara que criei remédio a R$1, então eu jamais seria contra programas sociais. Agora, eu sempre disse a todo o pessoal que me conhece, e que inclusive, né, a gente às vezes discute política, o grande erro do PT é que quando chegou no governo, estava com poder na mão e podia chamar os bancos e alongar esse problema dessa dívida pública brasileira para tirar a corda do pescoço do povo brasileiro, se acovardou. Aí teve gente que enveredou por outros caminhos, lamentavelmente, né? O Palocci, o Zé Dirceu e outras pessoas do PT ficaram presos com essa gente, né, que não gosta do nosso Brasil, que não é uma gente patriota. Joelma Lins, o melhor governador que o Rio já teve foi você. Obrigado, Joelma. Algumas pessoas reconhecem as coisas que eu fiz, outras esquecem, né? E muita gente não sabe porque é muito nova, já faz muito tempo que eu fui governador. Eu fui governador de 1998 até abril de 2002, quando eu me candidatei a presidente da República e tive mais de 16 milhões de votos, sendo o mais votado no estado. Mas muita gente não lembra, João. Por exemplo, tem funcionário público que diz que
Dizem que o Garotinho não foi bom governador para funcionário. Ele nem era nascido. Entrou no Estado agora. Priscila Justino, tomamos um enorme golpe de Estado. Priscila, eu sempre disse que o melhor era ter eleição. Porque sem o povo dar o seu veredito, sem o povo dizer se quer ou não quer, não há legitimidade em governo. Por isso eu sempre defendi a eleição geral, naquele momento em que estava se trocando o governo. Mas é que os meios de comunicação, eles insuflam a população e a população fica tonta, né? É muito noticiário. Imagina se isso tudo que está acontecendo agora tivesse acontecendo naquele período. Ia ser uma bomba atômica, né? Eliezer Mariano, parabéns, garotinho. Você é um homem de coragem. Eliezer, mas eu pago um preço muito duro, um preço muito alto por ser esse homem de coragem. Por isso que eu preciso que vocês divulguem, compartilhem aí essa mídia, tá? Vai aí naquela setinha que tem compartilhar e compartilha, porque quanto mais gente entender sobre esses números que eu falei aqui, né, o Brasil arrecada 3 trilhões e meio, 3 trilhões e meio, e gasta 1,7 trilhões para pagar aos bancos juros, amortizações e refinanciamento da dívida. Quanto mais gente souber disso, importante, para desmascarar esse sistema, porque o povo brasileiro está massacrado, não é por um governo, não. Todos os governos que estão aí, eles se acovardam diante do sistema. É um sistema que faz com que uma pequena parte concentre muita riqueza e que a grande maioria do povo fique aí da forma como está. Por isso que eu digo, as pessoas têm que se conscientizar, têm que ler mais, têm que se informar mais. Às vezes eu brinco com as pessoas, sabe, Elias? Ficam horas e horas na internet lendo bobagem. Pega, estuda um pouquinho, entende a situação da economia brasileira para você não errar na hora de votar. Para você saber quem são de fato os verdadeiros mafiosos desse país, desse Estado. Não adianta, por exemplo, prender o Sérgio Cabral. Está certo, está preso o Sérgio Cabral, merecia estar preso, mas se o sistema continua funcionando redondinho, o sistema de corrupção que o Sérgio Cabral implantou no Estado continua intacto. Mas não pode, garotinho. Continua. Porque o sistema de corrupção que foi implantado naquela época não foi desmontado. Bom, mas já entraram numa parte, sim. Prenderam ele, prenderam 2 ou 3 operadores importantes dele, como por exemplo o Avestruz, Carlos Emanuel Miranda, prenderam o Bezerra e o Wilson Carlos. Ok, por que não prenderam o Regis Fischler? Que era o contato dele com o Poder Judiciário. Por quê? Por que não tocaram ainda? Se bem que tocaram agora próximo, mas não tocaram ainda no poder que manteve esse esquema fraudulento no Rio de Janeiro, que é a Assembleia Legislativa do Estado. Senhoras, amigos, a ladruagem do Pisciani é tão grande ou maior do que a do Cabral. Ele não comprou diamante, não comprou vaca, é a mesma coisa, vaca de 1 milhão. Olha aqui, qual é a diferença monetária que existe entre um brinco de 800 mil ou uma vaca de 1 milhão? Qual é a diferença que existe? Não existe diferença. Então, não adianta, eu parabenizo aos procuradores do Ministério Público Federal, parabenizo ao juiz Marcelo Bretas, que eu li até hoje cedo, que está pedindo segurança, que está se sentindo ameaçado.
E deve mesmo tomar muito cuidado, viu, doutor Marcelo Bretas? Tome muito cuidado, porque esse pessoal é mau. Esse pessoal aí é capaz de tudo. Mas é preciso desmontar, é preciso arrancar a raiz desta praga que destruiu o Rio de Janeiro, e isto está no PMDB e os seus aliados. O PMDB não fez isso sozinho, ele fez isso com os seus aliados. Por isso que eu peço a você, compartilhe, divulgue isso, né? José Moraes, reforma da Previdência é a maior covardia de todos os tempos. É verdade, José Moraes, mas eu não creio que ela vai passar. Eu não creio que na hora que o deputado for colocar o voto dele, ele terá coragem de cometer essa covardia contra, como eu mostrei aqui. Eu vou repetir que talvez você não tenha acompanhado. Isso aqui está no boletim estatístico da Previdência Social. 49,3% dos beneficiários da Previdência Social ganham um salário mínimo. 33% ganham entre 1 e 2 salários mínimos. E 8,9% entre 2 e 3 salários mínimos. Ou seja, os mais humildes. Não tem marajá na Previdência. Essa história que eles dizem, queremos acabar com os marajás da Previdência. 92% está entre 1 e 3 salários mínimos. Isso vai prejudicar o povo. É o povo que vai pagar essa conta. E mais uma pergunta aqui, Marcelo Ramos. Estamos juntos, garotinho. Obrigado, querido. Divulgue aí. Tá um encontro marcado, nosso programa, né, na internet, sempre de meio-dia a 1, e o Fala Garotinho de 9 às 10 na Super Tupi. Tá bom? André Luiz, você já vê o Pedro Paulo como candidato do PMDB ao governo do Estado? Olha, André Luiz, eu não sei. Eu acho que o PMDB ele vai ter muita dificuldade de lançar qualquer candidato ao governo do Rio de Janeiro. Mesmo tendo todos os prefeitos que eles têm aí, mesmo tendo os ex-prefeitos que perderam a eleição, tudo pendurado, empregado, ganhando 10, 15 mil no gabinete do Pezão, mesmo tendo esse monte de deputado, olha, os professores do Estado, os policiais do Estado, o funcionalismo de uma forma geral e o cidadão comum não quer ver ninguém apoiado por esse grupo político que está aí. Ninguém. Wesley Azevedo e Fanfarrael, quando sai, bom, para quem está assistindo em outro lugar, já que nosso live é visto em muitos lugares, Fanfarrael é o apelido que eu dei ao prefeito de Campos, que chama-se Rafael, mas ele é um fanfarrão. Então eu digo que é Fanfarrael Diniz. Wesley, a minha visão, né, é que ele deve ser afastado numa ação em primeira instância até o final de maio, vai recorrer no cargo. Acho que nós vamos ter eleição esse ano, em outubro. Resumindo, que eu não quero nem posso, né, me antecipar sobre esses assuntos aqui. Afinal de contas, depois vão dizer, como é que o garotinho podia saber de um julgamento de uma ação? Não, eu vou ficar quieto para não dar motivo a essas pessoas. Mas eu não tenho a menor dúvida, a eleição em Campos foi uma fraude. Fraude eleitoral, fraude midiática, onde o povo foi induzido por uma situação que se criou na cidade, né, a votar em determinado candidato. Vamos esperar que tudo venha à tona. Tiago, se é possível transitar nas estradas onde moro, é graças a você. E eu não esqueci. Mas, Tiago, onde é que você mora? Eu gostaria de saber, porque eu fiz tanta estrada nesse interior do estado do Rio de Janeiro, né? Na Baixada Fluminense também. Quantas ruas eu asfaltei em Caxias, em Nova Iguaçu, bairros inteiros, no Jardim Metrópolis, em São João de Meriti, Jardim Iris, foi muita coisa que eu fiz, graças a Deus. Jackson Pereira, te assisto sempre aqui do Ceará. Você acredita em reforma política? E a tal lista? Sou a favor de lista, não. Nesse momento, essa lista
é para proteger, sabe o quê? Essa lista é para proteger quem está envolvido em maracutá e aí vai votar numa lista e não sabe o nome do cara, só a favor de lista agora não. Até num futuro, onde os partidos estejam organizados, serão partidos programáticos, partidos sérios, tudo bem. Mas agora, não. Lista agora, eu vou botar numa lista por causa do garotinho. Mas quem que está atrás do garotinho na lista? Não, de jeito nenhum. Tem que ser lista nenhuma. Tem que ser o voto nominal. Isso é que eu sou a favor. Quantas vagas tem o Rio de Janeiro? 46. Elege 46 deputados. Então, quem devem ser os eleitos? Os 46 mais votados, independente do partido que eles estejam. Porque é assim que o povo quer. Isso se chama o quê? Voto distrital global. O Rio de Janeiro é um distrito, do ponto de vista eleitoral, da federação. São Paulo é outro, né? Então, já está feita esta divisão. O Rio de Janeiro tem direito a 46 cadeiras? Sim. Então, os 46 deputados mais votados no Rio serão eleitos. É assim, pelo menos, que eu penso. João Damasio, bancos, juros, interesses internacionais. É isso aí, garotinho. Por isso, votei em você para presidente. Obrigado, João. Eu fico muito feliz de ainda ter muita gente no Brasil que tem amor pelo nosso país, que não se entrega a esse discurso fácil, né? Que é um discurso de que não tem jeito para o Brasil. Tem jeito sim. Tem jeito para o Brasil, tem jeito para o Estado. É só a gente ter coragem de fazer o que é certo e enfrentar esses interesses reais, essas máquinas que controlam o Brasil. Matheus Vargas, a PM está abandonada. Está mesmo, Matheus. Eu vi uma estatística ontem chocante. Até o dia de ontem já eram 50 policiais assassinados no estado. 50! 50 policiais, ou seja, 100 dias, 50 policiais. Um policial morto a cada 2 dias. Aí vão dizer, mas a PM também mata muita gente. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo aqui é que a gente não pode botar a culpa na PM em tudo, como tem sido colocado aí. Eu sou uma pessoa que eu já combati muito os maus policiais e continuo combatendo os maus policiais. Agora, francamente, os policiais estão morrendo aí porque o governo do estado entregou os pontos, largou a PM, não tem às vezes combustível para abastecer a viatura, largou a Polícia Civil. Outro dia eu recebi uma cartinha carinhosa de uma moça que trabalha numa delegacia. Ela me dizia que saudade das delegacias legais, garotinho. Hoje eu não tenho papel higiênico na delegacia que eu trabalho. Hoje eu não posso fazer um boletim de ocorrência porque não tem papel. Na sua época, quando você entrou, você modernizou as delegacias, elas ficaram tão boas, tão funcionais, tão bonitas. E ela me dizia, acabei de perder o sistema de informática da minha delegacia. Vai voltar o tempo de antes da delegacia legal. Eu digo, é o preço que às vezes o povo paga por votar errado, por votar levado por mídia, votar levado por informação falsa, votar levado por discursos demagógicos. É por isso que, vez por outra, eu desafio aqui algumas pessoas para o debate, eles fogem do debate comigo. Nessa semana que passou, eu desafiei 2 pessoas para o debate comigo, sobre assuntos diferentes. Uma, o jornalista Ricardo Boechat, porque ele fala de todo mundo é ladrão, ele é o único honesto do mundo. Então eu disse, olha Boechat, eu conheço a sua história, você esconde das pessoas que você foi secretário de comunicação de um governo corrupto, que foi o governo de Moreira Franco. E eu sei muito mais a respeito de você. Você topa um debate comigo? Onde você quiser eu topo. Ele sumiu, arrumou uma desculpa, que não queria debater comigo, que ele não entrevista política. Medo.
Boechat é frouxo, só gosta de falar, porque o debate, né, quando um fica de frente com o outro e pode falar e pode explicar às pessoas, aí é que nasce a verdade. O outro foi o Freixo, ele se aproveitou na época da campanha eleitoral, não estava aqui no Rio, e ele me atacava, dizia que eu tinha ligação com milícia, que eu tinha feito isso, que eu tinha feito aquilo. Eu falei, não, boa, Freixo, topa um debate comigo? Eu vou te dar uma aulinha sobre esse assunto aí, que eu fui secretário de segurança. Você topa? Estou esperando até hoje, fugiu. Porque na campanha eleitoral eu pedi direito de resposta a ele. Aí a justiça não me deu, dizendo que eu não era candidato, o candidato era outro. Então o candidato, né, era Marcelo Freixo, eu não podia debater com ele. Debate comigo, Freixo. Debate. Para você poder ter a oportunidade de parar de falar as coisas que você não conhece, que você ouviu dizer, e que são convenientes à Globo, que na última eleição te apoiou. Mateus, a PM está abandonada mesmo, viu? Tá, é triste ver a nossa polícia militar do jeito que está. Marcelinho Nascimento, Angra dos Reis sente a sua falta. O estaleiro está acabando, está uma bagunça. Que pena, né, Marcelinho? Me lembro aquele estaleiro, eu peguei fechado, abri. No auge, o estaleiro chegou a ter 10 mil trabalhadores de carteira assinada. Que bênção que era aquela época para Angra dos Reis. Mas, infelizmente, essa crise, o que passa o país, e a grande contratadora de navios é a Petrobras. A Petrobras vivendo também uma crise. O governo atual prefere fazer navio fora do país do que navio dentro do Brasil. Então, os nossos estaleiros aí, mandando gente embora, tudo parado, tudo fechado. Erivaldo Gabriel, tem como o teleférico do Alemão voltar? Claro que tem, Erivaldo. Claro que tem. É um desperdício pegar um dinheirão para fazer uma obra daquela e largar lá. Tem que botar para funcionar. Agora, o povo do Alemão tem que exigir isso. Não pode ficar nessa passividade que está. Eu não sou a favor de que ninguém faça quebra-quebra, mas as pessoas também não podem ficar passivas demais. Senão, ó, sobe no cangote, né? Vai deixando, então tem que reclamar, tem que falar. Salvador Maurício, fora PMDB, e quando vai chegar no Paz? Querido Salvador, já chegou no Paz há muito tempo, é porque não tiveram interesse de investigar. Olha, há 4 anos atrás, eu divulguei as contas da família de Eduardo Paes no Panamá, naquele esquema igual ao do Zé Disseu, da Mossack Fonseca. Eram 8 milhões de dólares, em nome do pai, da irmã e de uma outra familiar do Eduardo Paes. Você sabe qual foi o único jornal que divulgou? Um site chamado 247. Ninguém mais. Aqui no Rio, os jornais do Rio não deram uma linha. Uma linhazinha. Imagina se descobre uma conta minha ou de Rosinha. O Eduardo Paes aí, quando perguntaram a ele, ele disse, não, mas aquilo ali é do meu pai, não é meu. Eu não tenho nada com isso. Eu conheço o pai do Eduardo Paes, eu cheguei a trabalhar uma época no mesmo prédio dele, na Rua da Assembleia. O senhor velhinho, muito educado, gente boa. Vai ter 20 milhões aonde, Eduardo? Aliás, uma outra coisa que é inexplicável, vocês talvez não saibam, mas eu já disse isso aqui e vou repetir aqui. O Eduardo Paes foi morar em Nova York. Não se sabe quem contratou ele para trabalhar lá. Ele diz que está trabalhando. Ok, vamos supor que ele esteja trabalhando. Ele tem 2 filhos. Cada filho dele paga de mensalidade na escola 13 mil reais. Ou seja, todo mês o Eduardo Paes gasta só de mensalidade das crianças 26 mil reais.
Aí tem aluguel, tem comida, tem... Quem está pagando? Precisava falar, ué. Tinha que explicar. Porque, ao que eu saiba, dinheiro não dá em árvore. Não tem penduradinho. Tinha que explicar. Mas veio aí, desfilou na Portela, deu uma de engraçadinho, deu entrevista, falou. Ninguém perguntou sobre nada. Luiz Celso, só você para tirar o Estado dessa crise. Obrigado, Luiz Celso. Nós, por enquanto, estamos tratando aqui das coisas de hoje. O futuro pertence ao nosso Deus. Vamos aguardar. Eu tenho recebido muitos apelos da minha família, especialmente da minha esposa, Rosinha, não para deixar de ser político, mas para não me candidatar. Político, nós somos seres políticos, né? Você pode ser presidente do partido, pode ser uma pessoa consciente, sem necessariamente ter um mandato. Eu vou meditar muito sobre isso, vou conversar muito com as minhas amizades sinceras e principalmente a minha família. E claro, ouvir o povo também, né? Conversar com as pessoas do povo para saber se todo mundo está querendo mesmo um governador para enfrentar essas máfias que estão aí, ou se querem um cara talvez, vamos mexer, mas não vamos mexer com tudo não, deixa uma coisinha assim e tal, mexe um pouquinho. Jackson Pereira, e o Ike vai delatar? Vai delatar o quê? Eu acho que já passou da hora dele delatar, né? Ele sabe muita coisa. Agora, se ele vai delatar, ora eu vejo dizer que sim, ora eu vejo dizer que não. Ele, tanto no plano estadual, nessa era Cabral, como no plano federal, ele era uma pessoa que sabia muito, não é pouco não, sabia muito. Então uma delação do Ike Batista certamente vai trazer mais complicações para algumas figuras que já estão complicadas, como o Sérgio Cabral, e também no plano federal, para as pessoas que atuavam no grande esquema do Ike Batista, que sempre foi no BNDES. O esquema do Ike Batista era ali, né? Então as pessoas que atuavam no BNDES, certamente, quando falam em delação de Ike Batista, ficam assustados. Fabiano Fonseca, sempre confiei em você e ninguém vai mudar a minha opinião. Estamos juntos. Obrigado, Fabiano. Não é fácil confiar sempre numa pessoa que é tão combatida como eu sou, né? Combatida, eu sou muito combatido. O que tocam de pedra em mim, o que me xingam sem provar nada contra mim, o que entram de processo contra mim, que não dá em nada, mas eles só anunciam quando eles entram, quando não dá nada, aí não noticia. Uma vez eu processei a Globo, que a Globo disse que eu tinha sido condenado. Aí eu ganhei, naquela época até que eu rasguei o jornal o Globo da Tribuna, né? Porque aí eu entrei lá pedindo direito de resposta. Eles publicaram o direito de resposta, uma tirinha, no meio da sessão de obituário, nota de falecimento, para ninguém ler, né? Então, eu até compreendo, quando alguma pessoa é contra mim, eu digo, olha, eu sei, talvez você não me conheça direito, talvez se você me conhecesse direito, se você convivesse comigo, se você conhecesse a minha vida, se você soubesse que eu sempre trabalhei em rádio e em comunicação, mesmo no tempo que eu era prefeito, eu fazia o Fala Prefeito, mesmo no tempo que eu era governador, eu fazia o Fala Governador, nunca deixei de exercer a minha profissão, né? Mesmo quando tentaram me calar, eu encontrei um meio de me manter falando com a população. Sileno Martins, parabéns por não se omitir e assumir posições tão claras. Obrigado, Sileno. Anderson Quintanilha, você acha que nós, o povo, estamos passivos com a reforma política e previdenciária? A que você atribui isso? Anderson, está passivo sim. Eu atribuo isso, sabe o quê? A desilusão que o povo está hoje, que ele foi levado às ruas com a seguinte mentira: tira a Dilma que está tudo resolvido, o Brasil vai virar um paraíso. Era isso.
Não era isso? Vão tirar a Dilma, que tirando a Dilma tudo está resolvido. Tirar a Dilma era uma parte do problema que eles queriam. Iludiu o povo que trocando uma pessoa, é como eu estou dizendo aqui de Cabral. Não adianta só prender o Cabral se não desmontar o esquema da máfia que está montada aqui no Estado. Enquanto não mexer naquelas pessoas que davam proteção a Cabral, vai ser uma troca de figurinhas. Mexeram com algumas pessoas que davam proteção a Cabral? Mexeram. Algumas. As principais ainda não. As principais ainda estão intocáveis. Então, é o que eu digo. Hoje, o povo para ir para a rua, o povo está desanimado. O povo está assim, já me levaram para a rua, fizeram tanta passeata, me disseram, depois que a Dilma sair, depois que tirar o PT, está tudo resolvido. Tiraram o PT, resolveram o quê? O desemprego diminuiu? O Brasil voltou a crescer? Acabou a corrupção no Brasil? Nós não podemos personificar, né? Isso aí não é questão de uma pessoa. Claro que tem que prender o corrupto, mas tem que desmontar o esquema. É um negócio aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele está refém desse esquema de corrupção que foi implantado pelo Cabral. Enquanto não romper esse esquema, tirando todas não vai dar, mas pelo menos as principais teias, não vai resolver. Tem que tirar. Você sabe muito bem, né? E a principal teia do Cabral, não que dava sustentação a ele, não estava dentro do poder executivo. Não estava. Você sabe, né? Anderson Quintanilha, obrigado a você. Garotinho, o PMDB é complicado. O PMDB está instalado em todo o sistema, na Câmara e no Senado. Infelizmente. É verdade, André. Davi Rangel, por que o governo federal não paga ao Rio de Janeiro a Lei Candir? Pois é, Davi, eu estou falando isso há tanto tempo. O governo federal deve aos estados brasileiros, no total, a quantia equivalente a quase 600 bilhões de reais de compensação da Lei Candir. Alguns governos entraram na justiça. Minas Gerais entrou na justiça, Rio Grande do Sul entrou na justiça. Ao Rio de Janeiro deve 56 bilhões. Aqui o pesão não entra na justiça. Você está esperando o quê? Juninho, eu fui do programa Jovens pela Paz, mudou a minha vida. Meu irmão não teve a mesma sorte, acabou no tráfico. Esse projeto não vai voltar? Poxa, Juninho, eu aqui quero aproveitar esse live para pedir ao prefeito Crivella, eu não tenho esperança que esse governo do estado faça nada. Eu fiz esse projeto na época em que eu era governador, mas isso pode ser feito pela prefeitura, nas comunidades, ou então outros prefeitos aqui da Baixada, deem oportunidade aos jovens das comunidades, como a gente dava nos Jovens pela Paz. Era muito importante. Aquele salário, né, que aquele jovem ganhava para praticar esporte na comunidade, para ensinar música, ensinar capoeira, evitava que ele caísse no tráfico de drogas. Hoje o que acontece? Não tem oportunidade para jovem. Não tem. Então, ou ele vai para o tráfico, e alguns vão para a igreja. Não tem muita opção, né? Olha, gente, completou 1 hora, né? Estou sendo aqui avisado, já completou 1 hora. Então a gente lamenta. A Vera Lúcia está dizendo que é um prazer assistir o seu programa. Erivaldo, você está falando de caminhos, mas Pisciane deixou claro ontem a incompetência da administração do Estado, que está à deriva. Fala que está à deriva, mas não toma providência nenhuma, porque ele é cúmplice dessa safadeza toda. Luciano Rocha, em Campos não tem emprego mais. Infelizmente, Campos não tem prefeito, querido. O rapaz é perdido completamente, totalmente despreparado para o cargo.
Então, 5 pedidos a você. Primeiro pedido, entenda, participe, escute, anote aí esses números que eu vou dar, para quando surgir esse assunto da Previdência, você enfrentar com números, porque números são números em qualquer lugar, e aí ninguém vai poder te enganar. Quando vierem com essa história para você de que a Previdência Social está com problema, você vai dizer, não, o que está com problema, o que está sugando o dinheiro do povo brasileiro é a dívida pública do Brasil, a arrecadação do Brasil no orçamento. Está aqui, gente, ó, orçamento da União para 2017, aprovado, 3,5 trilhões de reais. Despesas com a dívida dos bancos, 1,7 trilhões. De que maneira vai ser gasto? 339 bilhões, juros. 437 bilhões, amortizações. 946 bilhões, refinanciamento. Qual é a saída para isso? Alongar. E auditar também, para saber se está devendo mesmo. Mas alongar já é um primeiro grande passo. Quando dizem que não serão os mais humildes os mais prejudicados com a reforma geral da Previdência Social, mostre que boletim estatístico oficial da Previdência, 49,3% dos que recebem da Previdência recebem até um salário mínimo. 49,3%, um salário mínimo. 33% entre 1 e 2 salários. E 8,9% entre 2 e 3 salários. Não tem essa história mentirosa que o senhor Michel Temer falou que são os ricos que estão reclamando da reforma da Previdência. Não tem rico que recebe da Previdência Social. Quem vive da Previdência Social e vai ser prejudicado é o povo. Então, primeiro pedido, anote isso. Agora, se não deu para anotar, compartilha. Porque o live é assim, quando ele é compartilhado, ele fica na linha do tempo da pessoa. Então a pessoa pode ver depois, então compartilha aí agora. Enche de compartilhamento, pede para os seus amigos, para você mostrar que o Brasil não precisa de reforma da Previdência. Eles querem mexer na Previdência para arranjar mais dinheiro para dar para esse grupo aqui, o grupo dos bancos, essa casta endinheirada que já está cheia de dinheiro. Terceiro que eu queria pedir a você, vamos fazer um movimento de conversar pela internet para impedir que a reforma da Previdência e a reforma trabalhista sejam aprovadas no Brasil, para que isto seja algo que possa ser feito pelo próximo presidente da República, se ele entender que tem que fazer. Porque o presidente atual não tem legitimidade para propor essas reformas. Ele não recebeu o voto do povo para isso. Quarto, vamos pressionar para que a justiça não amoleça nas investigações contra o esquema de corrupção do Cabral. Quer ver como o esquema não terminou? O Pezão, mesmo com toda essa crise do Estado, mandou essa semana para a Assembleia um projeto de lei para dar 650 milhões de incentivos fiscais para a Ambev. Ambev, 650 milhões de incentivos fiscais. Um governo que não paga os funcionários, quer dar incentivo fiscal para a Ambev, que teve de lucro declarado no ano passado no seu imposto 12 bilhões de reais. Ou seja, o sistema de corrupção e privilégios no governo do Estado continua. Último pedido, assista nosso programa todo dia na Super Rádio Tupi de 9 às 10 da manhã. Vamos aumentar essa rede de informação, um falando para o outro, porque o povo esclarecido
jamais será vencido. Não é só unido, não. Antigamente dizia, o povo unido jamais será vencido. Mas o que adianta juntar um monte de gente sem as pessoas saberem o que está fazendo? Então, o povo esclarecido, esse sim, jamais é enganado, jamais é vencido. Obrigado a você. Compartilhe.